Assim, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui todos nós estejamos nós encarnados e também os desencarnados, para mais uma oportunidade de utilizarmos os nossos recursos, a nossa atenção, a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa capacidade de reflexão sobre os mais variados assuntos e temáticas que envolvam a nossa existência, essa nossa caminhada e o nosso progresso. Assim, agradecemos a oportunidade de utilizarmos os nossos sentidos e a nossa inteligência e a nossa capacidade de compreender, entender e entronizar conhecimentos valorosos e indispensáveis para o nosso crescimento. Que possamos dar início à nossa reunião nessa noite de hoje. Conosco, então, o Sandro, que irá realizar a palestra cujo tema é paciência. Alguém precisando de paciência aí? Eu quem? Todos nós, né? Alguém já perdeu a paciência ou não? Já? Já? Todo mundo já perdeu a paciência. Essa seria a próxima pergunta, né? Como é que a gente perde algo que a gente não tem, não é verdade? Se a gente está repleto de paciência, é muito mais fácil de perdê-la. Então, esse exercício da paciência é interessante, né? Um tema bastante interessante. A gente acha que é simples, né? Mas é um mecanismo tão bacana, interfere tanto na nossa existência, que vale a pena a gente se dedicar a esse exercício e a essa mudança de comportamento. Porque vejam bem, ó, hoje eu estava dando uma olhada antes de vir para cá, nos sintomas decorrentes da falta, da perda, né, digamos assim, da paciência. Quando a gente se irrita, quando a gente sente raiva. Então prestem atenção. O sistema nervoso, né, o sistema nervoso autônomo simpático, é o nome que a medicina dá a esse sistema que toma conta dessa área responsável quando nós perdemos a paciência. Quando a gente se enche de raiva, de cólera, quando a gente fica irritado, quando a gente muda o nosso estado, o nosso organismo começa a colocar para fora as reações decorrentes dessa perda de paciência, que traz muitas vezes irritação, né? Traz a cólera, traz a raiva. Então, alguns sintomas que são os seguintes: acelera batimento cardíaco. Não é só o amor, a paixão, coisas boas. A raiva também acelera os batimentos cardíacos. Dilata a passagem dos brônquios, causa tontura, vertigem, desmaio. Traz a hipertensão arterial. Reduz a movimentação do intestino grosso. E aí causa gases, dor abdominal. Quem é da área médica aí sabe melhor. Causa uma série de transtornos. Aumenta a contração do esôfago. Causa dor torácica. Dificulta que a gente faça esse movimento de engolir. Dilatação da pupila, aí causa visão turva, acinzentada. Sudorese, a gente começa a suar demais. E eles chamam isso aí, quando é do cérebro para o corpo, esse movimento, de mensagens eferentes. E tem um contrário, quando é do corpo para a mente, que aí causa dor. Qualquer dor na parte do corpo, quando a gente se estressa, pode causar frio ou excesso de calor. E agora o mais interessante, quando a gente se coloca nessa posição de perder a paciência, e isso é uma coisa constante. Alguém perde a paciência aqui diariamente? Quantas vezes por dia nós nos irritamos? Muitas. O nosso trabalho nos traz algum tipo de raiva, algum tipo de rancor, algum tipo de irritação? Sempre temos, né?
Por isso que o exercício é constante. E quando a gente perde a raiva e tem esses sintomas constantemente, isso pode causar síndrome do pânico, depressão, hipertensão, dependência de álcool, tabaco, drogas, queda da imunidade, aí vem alergias. Então vejam vocês que paciência é remédio. Se a gente começa a ter essa postura, com essa palavrinha tão pequenininha, e que a gente cita ela diariamente, eu tenho certeza, se a gente começar a dedicar mais tempo ao controle, a gente vai se sentir muito melhor. Nós vamos evitar muitos problemas. E onde é que começa o exercício da paciência? Todo mundo sabe? Não? Não fazem ideia? Hã? Em casa. Em casa. É o local em que nós iniciamos a nossa trajetória e que nós temos que exercitar diariamente a paciência. No lar, nós não temos somente espíritos amigos. Nós também temos desafetos. Nós precisamos ajustar a nossa caminhada. Alguém aqui tem algum familiar difícil? Complicado? Parece uma piada, né? Mas não é. E eu sempre falo isso, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o familiar difícil somos nós. Né? Às vezes o difícil dentro da família sou eu. Né? Hoje, antes de sair de casa, eu fiz um exercício de paciência. Vou ver se eu vou contar para vocês, porque a minha mulher pediu para eu não contar, entendeu? Mas eu até o final do estudo eu conto para vocês. Eu tinha terminado de fazer tinha terminado de repassar aqui a leitura, e acontece o fato, e eu pensei em outros tempos eu teria falado algo, mas eu falei, puxa vida, né? Posso falar nada, acabei de ler, né? Vou falar sobre paciência, como é que eu vou, né? Ser contrário a isso. Então a paciência que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, saiu errado ali, está com 2 S, né? O capítulo não saiu, é o capítulo 9, item 7. Então, paciência, para a gente saber o que é paciência, paciência é a virtude de manter um controle emocional equilibrado. Virtude são aqueles hábitos que nos levam ao bem. Então, tudo que nos leva ao bom caminho, todos os sentimentos, todas as atitudes que nós tomamos na vida que nos levam ao bom caminho são virtudes. Então, paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Por que eu marquei aqui o equilibrado? Porque a doutrina espírita, ela bate constantemente no nosso equilíbrio e na nossa sintonia. É o exercício diário que precisamos fazer. E a gente vai ver que no Livro dos Espíritos, Kardec tem algumas questões interessantes que chamam a atenção para a paciência. Porque uma vez a porta aberta, nós recebemos a influência. Influência de quem? Dos Espíritos. Nós estamos aqui, entre ondas, pensamentos, energia. É claro que dentro da casa espírita nós estamos protegidos, porque aqui a energia que circunda essa casa é diferente da energia que está do lado de fora. Não estou dizendo que é uma energia 100% limpa. Não.
mas não tem a quantidade de contaminação. Muitos dos nossos companheiros que nos acompanham do lar para a casa espírita, às vezes não conseguem ingressar na casa espírita, porque não estão em sintonia. Porque se entrarem aqui podem causar algum transtorno. Então vejam como é importante mantermos o nosso equilíbrio e a nossa sintonia no bem. E aí ele continua dizendo que sem perder a calma ao longo do tempo, portanto é manter o nosso exercício pelo maior tempo possível. Se possível, o tempo todo. Por isso que eu brinquei, alguém já perdeu a paciência? Como é que a gente perde algo que a gente não tem? Né? É uma brincadeira. Nós fazemos um esforço, sim, mas a gente perde paciência normalmente com coisas pequenas. Analisem bem aí. Quantas vezes nós nos estressamos, nos irritamos por coisas banais, pequenas, que poderiam ser evitadas. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma atitude no trânsito, às vezes um tema que não nos agrada, como agora, né, o fato político, intolerância, causa irritação, as pessoas não conseguem dialogar. Não estou dizendo todos, mas um grande número de pessoas. Então vejam a oportunidade que nós estamos tendo de exercitar o quê? A paciência. Esse momento é crucial, exercitar a paciência. Se todos perdemos a paciência, o que vai acontecer? Então ele continua. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. Erros e fatos indesejados de quem? Somente do próximo? Nossos também. Temos que ter tolerância para com o próximo e temos que tolerar os nossos erros. No estudo anterior, a gente falou aqui sobre não ser proibido, né? Não ser pecado, digamos assim, a gente ter algum tipo de sentimento negativo, sentir raiva, sentir inveja. Não é proibido. O que a gente não pode fazer é mandar a raiva, a inveja sentar e ficar batendo papo, trocando ideia. É alimentar aquele sentimento. Constatamos a presença desse sentimento negativo, beleza, é natural que a gente sinta. Faz parte do nosso estágio, faz parte do nosso momento. Mas é importante a gente dar andamento para ele, vamos mandá-lo embora. Não vamos deixar ele aqui do nosso lado. Então essa tolerância é com o próximo e conosco. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. Por que eu marquei qualquer hora e por que eu marquei em qualquer lugar? Quando eu marquei isso aqui, eu me lembrei do Rogério, talvez eu não seja tão fiel quanto a maneira como ele colocou. Ele fez uma palestra que ele disse o seguinte: o que adianta você pegar e ir para o país dos outros? Depois que você já fez o furdunço na sua terra, você vai atrapalhar os outros lá na terra deles. Porque quando a gente muda, quando a gente vai para outro lugar, o que vai junto com a gente? Tudo, todos os problemas. A gente não passa a ser uma pessoa nova só porque mudamos de cidade ou de país. Somos o mesmo. A gente morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Está aprendendo, está em evolução. Aí, quer dizer, a gente já fez o que tinha que fazer por aqui. Não, vou lá para não sei para onde. Se isso aqui não der certo, eu vou não sei para onde. Vai fazer o que lá? Não, acho que ele até brincou, não me lembro bem a palestra, ele falou que quer nascer num país chamado Conselheiro Paulino, né, se eu não me engano. Né? Então ele quer continuar, está satisfeito com o local onde ele está. Então é a forma que nós temos que pensar. Nascemos no lugar certo, no meio certo, na família certa. Com os desafetos certos. Precisamos iniciar esse tratamento dentro de casa, no lar. É um hospital de almas ali.
Às vezes, no mesmo círculo familiar, nós temos ali irmãos, um extremamente evangelizado e o outro muito corrompido. Por quê? São filhos da mesma mãe, do mesmo pai, muitas vezes. Foram criados da mesma maneira, por que são tão diferentes? Existe a necessidade da reconciliação, muitas vezes do aprendizado, um precisa aprender com o outro. Então, esse exercício da paciência constante se inicia dentro do lar. E a gente vai refletir isso no nosso dia a dia. Como é que a gente vai cobrar da juventude hoje que eles tenham respeito pelos idosos, que ele tenha um respeito maior pelas pessoas, se ele não aprende isso dentro de casa? Então, por isso que é tão importante o exercício da paciência ser iniciado dentro do lar, a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui eu tirei do dício, né, da internet. Capacidade de suportar contrariedades, incômodos e dificuldades com calma e tranquilidade. Resignação. Qualidade de quem não desiste facilmente. Persistência. Perseverança. Somos nós perseverantes o suficiente para ficar irritados durante muito tempo? A gente perde, a gente explode. Se a gente está no trânsito, alguém nos dá uma fechada, fatos pequenos. Eu já contei até aqui alguns casos ocorridos comigo mesmo. Na hora a gente fica... Temos que ter paciência. Por quê? Porque nós temos, a doutrina espírita. Veja a oportunidade que nós temos. Quantas pessoas têm a oportunidade de estudar sobre a paciência, de poder refletir sobre isso, de poder dialogar? O número é muito pequeno, gente. Nós estamos numa cidade que tem quase 200 mil habitantes, se não tiver, não sei quais são os números do censo. Mas qual é o nosso universo aqui? Veja como somos aqui poucos, dentro do universo da nossa cidade, que temos a oportunidade de estar nesse momento refletindo sobre um fato tão importante, que é um remédio, um tratamento na nossa vida. Então, olha só, Gandhi, aí eu dei uma pincelada, estava lá, tem uns fatos curiosos, né? Gandhi estava numa reunião em um colégio, e aí ele foi colocado, eles foram comer, e ele se sentou ao lado de um professor. Eu achei muito engraçado isso aqui, apesar de ser meio trágico, né? Mas a maneira como ele se comportou, ele foi colocado para almoçar do lado de um professor e esse professor não gostava dele. E esse professor virou para ele e falou: será que o senhor poderia se retirar? Porque aves e porcos não comem juntos. E aí Gandhi se levantou e disse: pode deixar, já estou indo voar. Então vejam vocês a maneira como ele se colocou, sem brigar, sem luta, né? Porque ele era totalmente contra a luta armada, né? Ele preferia dialogar. Mas vejam que resposta que ele deu, que ele fez com que o outro o quê? Refletisse. O cara queria chamar ele de porco, né? Dizer que ele pode deixar que eu estou indo voar. Não se preocupe. Então veja que maneira, algumas pessoas podem achar, mas de qualquer maneira ele não xingou. Ele pediu que o outro refletisse sobre o que ele mesmo fez, sobre a colocação que ele fez. Então vejam a importância. Nós somos chamados diariamente a exercer a paciência. Tecnologicamente, peguem aí os celulares aí. O mundo do jeito que está, a gente precisa fazer tudo correndo para dar conta. A tecnologia chegou de uma maneira tão avassaladora e tão rápido. A velocidade das informações é uma coisa tão absurda. Né? Ontem eu estava falando com o Roberto sobre isso, acho que foi com o Roberto,
que hoje existem estudos que mostram aí que uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informação e conhecimento do que um imperador na época de Roma. Por quê? Por causa da tecnologia. Na palma da mão. Só que se a gente não conseguir controlar isso, a gente começa a criar problemas. Sai de casa 5 minutos atrasado hoje em dia para você ver. Você pega um sinal fechado, você se irrita. Porque você já está atrasado. Um cara devagar no trânsito na sua frente, andando ali vagarosamente, atrapalhando que você chegue no seu compromisso na hora, começou a te estragar de novo. Alguém atravessando a rua e você atrasado é um problema. Então a gente começa os atropelos no momento que a gente não programa o nosso dia. Tem hora para chegar? Sai mais cedo. Tem até um adesivozinho que colocam atrás do carro, né? Tá com pressa? Sai mais cedo. E é uma verdade. Vamos aprender a nos programar para quê? Para exercitar a paciência. E vejam vocês que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz algumas referências dentro de alguns assuntos para chamar a nossa atenção para esse exercício da paciência. Na questão 530, Kardec pergunta: não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Será que nós somos diariamente perturbados pelos espíritos que não nos querem tão bem para nos atrapalhar? E aí os espíritos respondem: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. A resposta continua, tá? Então aqui é o seguinte, olha. A gente não pode, de maneira alguma, colocar a culpa dos acontecimentos nos espíritos. Quando a gente começa a ter conhecimento mais profundo da doutrina, muitas pessoas, quando começam a ingressar no espiritismo, têm essa mania de destinar, de acreditar na conta dos espíritos grande parte dos problemas que ocorrem na sua vida. Assim como acreditam, às vezes, na conta de Deus. Não deu certo porque Deus não quis. Eu chego a gelar quando eu ouço isso. Deus, por acaso, não quer que algo dê certo na nossa vida? Quem é capaz de pensar dessa maneira? Não deu certo porque... Não deu certo porque eu não me empenhei de maneira segura, porque eu não fiz da maneira correta. Por isso é que não deu certo. A culpa é minha. Eu não posso transferir aos outros a culpa. E outra coisa, os espíritos interferem quando há o quê? Desequilíbrio. Quando há sintonia. Se nós nos sintonizamos com o bem, recebemos uma influência benéfica dos bons espíritos. Se nós estamos sintonizados com o mal, com pensamentos negativos, o que é que vai chegar a cada um de nós aqui? Espíritos na mesma faixa vibratória. Tanto que aqui eles dizem, cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Eles estão ali do lado, insistindo, tentando atrapalhar. A gente não segue as sugestões, o que eles fazem? Vão embora. Às vezes passa a tarefa para outro. Mas eles vão embora porque eles não conseguiram aquilo que estavam tentando. Então vejam a importância da gente se manter equilibrado e em sintonia. Questão 740. Não serão os flagelos. Então, flagelos são as calamidades, as pragas, os tormentos, né? as grandes catástrofes. Igualmente, provas morais para o homem,
por porem-no a abraços com as mais aflitivas necessidades, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação. Então vejam vocês que os espíritos, eles nos mandam as mensagens. Eles estão em sintonia com os problemas que acontecem. Eles sabem das nossas necessidades. E nós estamos o tempo inteiro sendo testados, provados. Acreditando ou não nisso, independe da nossa vontade, isso é o que acontece. Estamos o tempo inteiro sendo provados, cutucados. Alguém que chega para a gente, fala uma palavra que não agrada, um tema que não nos agrada. Alguém que pisa numa ferida nossa. Às vezes até por descuido, não por vontade. Mas para que isso? Para testar a nossa paciência. Um parente difícil, que irrita constantemente, que causa transtornos, que tenta às vezes prejudicar, ou que nos cobra demais uma atitude, ou que força demais a nossa permanência próximo. É pecado eu pensar. Não é pecado a gente ter um sentimento contrário àquele que força uma obrigação. Não é pecado. Mas é necessário que a gente se desfaça dele. Se você está cuidando de uma pessoa e você está impaciente, faça uma prece, peça paciência, peça força suficiente para você seguir naquela sua tarefa. E é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Na questão 924, Kardec pergunta: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá de evitar? Quer dizer, até os justos são atingidos pelos males. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Olha só, gente. Existe um fato importante dentro do Espiritismo que as pessoas às vezes confundem. Tem muita gente que diz: não, o Espiritismo diz que sofrer faz parte da vida e que a gente tem que sofrer, tem que passar a vida sentindo dor. Não é assim. Quando a espiritualidade diz aqui que a gente tem que se resignar e sofrer sem murmurar, não é sofrer sem buscar solução, não. Todo mundo sofre. Todo mundo tem problema. Eu duvido que aqui entre nós aqui alguém não tenha problema. Eu duvido. Eu duvido que um rico milionário não tenha problema. O único problema que ele não vai ter é de dinheiro, é financeiro. Porque todos os outros ele vai ter. Às vezes ele não tem problema financeiro, mas ele não tem carinho, não tem amor, não tem amigos. Todo mundo tem problema. Independente do nosso grau, do nosso modo de educação, da nossa cor, do nosso gênero, todo mundo tem problema. Então, quando eles dizem aqui sofrer sem murmurar, é sem reclamar. Exercitando o quê? A paciência. Porque vai evitar que no futuro nós tenhamos sérios problemas. Lá na década de 50, numa mensagem de Emmanuel a Chico, ele disse que a grande maioria dos espíritos que chegavam na espiritualidade chegam através do suicídio inconsciente. O que isso quer dizer? Que a gente se mata. E por que nós antecipamos o nosso regresso à pátria espiritual? Através de quê? Através da raiva, do ódio, do rancor, da alimentação desregrada, dos vícios. Tudo isso vai minando as nossas energias e antecipa o nosso retorno. Por quê? Nós criamos doenças. E a ciência já comprova isso.
Todas essas alterações, a ciência estuda. A ciência hoje estuda a felicidade, a importância da fé, a importância do perdão, a importância de se ter paciência, os males causados pela falta de exercício e de esforço baseado nesses sentimentos que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então ele diz, deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Bom, nós temos essa opção. A gente não quer progredir? Tudo bem. Se mantenha da maneira que está. O mais incrível, às vezes, é que existem espíritas que estudam, que entendem, e às vezes a gente conversa, num bate-papo, a pessoa fala, não, sou assim mesmo. Deixa para lá. Né? E aí eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo aqui. Quem acompanha nossos estudos aqui, seja pela internet ou aqui, né? O Roberto fala uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que o maior medo que ele tem quando morrer é chegar do lado de lá, alguém bater no ombro dele e falar, não esquenta não, você vai ter outra chance, você vai poder voltar e fazer direito. Então, se a gente já está a caminho, se a gente já tem a consciência, já estou estudando, eu tenho consciência, isso aqui me convenceu, me deu as respostas que eu precisava para seguir a minha trajetória, por que eu não faço, cara? Por que é tão difícil a gente fazer o que é certo e o que é melhor para a gente? Será que é legal a gente ter pressão alta? Crise de ansiedade? Depressão? Hiperventilação? Sudorese em excesso? Irritação? No momento, em 1 segundo, a gente faz uma besteira, se a gente perde a razão. Então, será que não vale muito mais a pena a gente parar, se concentrar, esperar um pouco, deixar aquele momento de raiva passar? Porque é natural que a gente sinta, para a gente poder tomar a decisão? Sem estarmos em qualquer estado alterado? Claro que vale a pena. É a maneira que nós devemos nos comportar. E aí ele continua que ele proporciona a esperança de um futuro melhor, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Bom, então a gente haja paciência, né, para a gente estudar, né? Porque a gente vive num mundo tão complicado e Jesus, né, preocupado com isso, porque ele sabia tudo que viria. E lá no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala lá, bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos e os pacíficos, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Agora eu pergunto para vocês, que reino é esse que Jesus fala aqui nas bem-aventuranças? É um lugar, esse reino dos céus? Esse reino de Deus? É um lugar lá no céu? Ou é um estado de espírito? Esse reino é dentro de nós. É no íntimo de cada um de nós aqui, ó. Vocês já estiveram, em algum momento da existência, num estado sublime de paz? Quando eu digo um estado sublime de paz, é a paz possível para o nosso estágio evolutivo. Vocês já se sentiram em paz com tudo ao seu redor? Em algum momento? Vocês se recordam desse momento? Qual foi a última vez que vocês se sentiram assim, dessa maneira? Felizes e tranquilos com tudo. Sem preocupações. Quem se recorda a última vez aí? Alguém se recorda? Não vou pedir para falar não, mas se alguém se recorda, levanta a mão.
Está vendo como é difícil? É possível? Claro que é possível. Se é fácil, se é difícil, esse não é o caso. É importante saber que é possível. Basta a gente fazer o exercício necessário. Eu estava lendo uma historinha hoje de tarde, o pai, um empresário, coisas de fatos reais, né? O pai, um empresário muito ocupado, não dava atenção em casa para o filho, para a família, para ninguém. O cara saía de manhã cedo, voltava, almoçava, saía, aquela turbulência toda. E aí, no momento do almoço, o filho virou para ele e falou: pai, quanto custa a sua hora de trabalho? Aí o pai falou: $200. E foi embora. Aí passou uma semana, o filho: pai, vem cá. Tem $200 aqui. O senhor pode sentar e conversar uma hora comigo? Quando eu li aquilo eu falei, que coisa profunda, né? Como é que pode... E não é? O mundo que a gente vive não é assim? Quantas pessoas nós conhecemos, se não nós mesmos, que somos assim? Damos a atenção necessária aos nossos filhos dentro de casa? Estamos educando nossos filhos ou estamos transferindo para a escola a responsabilidade que é nossa? Porque a escola tem responsabilidade de ensinar. Português, matemática, história, física, química. Agora quem educa são os pais. Estamos educando corretamente, dialogando, fazendo a nossa parte? Então tudo isso passa por esse exercício. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, lá no item 7, que fala da paciência, Kardec diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Por que eu marquei a dor aqui? Primeiro, pelo motivo que eu falei anteriormente, né? A doutrina espírita não diz que a gente tem que sofrer o tempo inteiro. Absolutamente. A doutrina espírita, ela fala de uma realidade na vida de nós, seres encarnados, num planeta de provas e expiações, que no grau evolutivo, lá na escala espírita dos planetas, estamos no segundo degrau, nosso planeta. Então nós, espíritos encarnados em um planeta como o nosso, temos ainda dores a sofrer. Ponto final. Isso é fato. Isso é fato. A gente vai ver aqui, eles até citam Jesus, que é unanimidade entre nós, muito melhor do que qualquer um de nós, sofreu, não sofreu? Trouxe ensinamentos, mas passou por fatos que, segundo a própria espiritualidade, foi escolhido por ele para mostrar algo a nós. Mas sofreu. Grandes espíritos que aqui estiveram, todos eles tiveram dor. Pegue a história de qualquer um. Qualquer um. Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, grandes almas, grandes seres. Todos eles tiveram o seu quinhão, o seu pedacinho, todos eles sofreram de alguma maneira. Tanto moralmente quanto fisicamente. Mas exercitaram a paciência, né? Então, essa dor não é só dor física. São as dores morais, que doem muito mais do que a dor física e duram muito mais do que as dores físicas. Por isso que é tão importante a gente fazer esse exercício, por isso que é tão importante a gente pensar no círculo familiar e na nossa obrigação no lar, porque tem uma passagem no Livro dos Espíritos, acho que no Evangelho, em que Kardec diz: vos será perguntado que destino você deu à alma que foi colocada
sob sua responsabilidade na terra. Você teve um filho? E aí, você encaminhou de maneira correta? Por quê? Porque a dor moral causada por um erro nosso é enorme. E a gente carrega isso de maneira tão pesada e tão constante que afeta a nossa trajetória. E muitas vezes não só uma encarnação, 1, 2, 3. Um erro cometido, quanto tempo nós levaremos para corrigi-lo? Já pensaram nisso? Ou será que a gente tem a inocência de que aquela alma prejudicada por nós, a gente vai reencontrá-la na próxima vida com grande facilidade? Às vezes, quando a gente chegar lá, ele já voltou. A gente fica um tempo grande lá, quando a gente volta, ele vai. Até que isso seja fechado e que ocorra, e que aconteça, e que possa ocorrer no mesmo período, leva tempo. Não sairemos daqui até pagar o último ceitil. Já foi dito por Jesus. Continuação do capítulo 9. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada por Deus. Qual é a lei da caridade? Questão 886 lá do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Então, qual é um dos caminhos para praticar esse exercício da paciência? Através da caridade. Como a entendia Jesus? Benevolência, fazer o bem sem nenhum interesse, sem receber nada em troca. Indulgência, tolerância para com o próximo, para os erros, para os defeitos. E perdão das ofensas. Esse é o principal. É o que nós mais precisamos e é o que menos fazemos, que é perdoar. Normalmente a gente perdoa, mas não quer ver nunca mais. Né? Eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Que não cruze meu caminho, senão eu passo com o carro em cima. Então a gente tem que refletir sobre isso. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Por que eles dizem isso aqui? A gente fala, repete, cansa de falar. Caridade não é só dar dinheiro. Ultimamente precisa-se de mais dinheiro, sim, com certeza. As instituições estão precisando, a fase é complicada. Mas essa é a mais fácil de todas, porque normalmente a gente dá o que sobra. Sobrou um dinheirinho, eu vou lá, compro um mantimento, mando lá para casa dos pobres, então pro laje. Sobrou um dinheirinho, eu passo aqui e ajudo a casa espírita. Sobrou um dinheirinho, eu dou no rapaz do trânsito. É assim que a gente faz. Pelo menos a grande parte, a grande maioria. Agora, tempo. Alguém doa? Paciência. Alguém doa? Dentro do lar? Ou então sentar lá, bater papo, emprestar o ouvido, escutar. Fazer uma campanha do quilo. Está aqui o Reginaldo. Está sempre na campanha do quilo. Às vezes não dá para ir, às vezes é complicado, às vezes a gente tem problema, mas as pessoas insistem. A gente precisa sair, né, do comodismo. Nós precisamos. Todos nós aqui. Quem trabalhou hoje aí? Reginaldo trabalhou, eu sei. Roberto também. Quem mais trabalhou? Ó, beleza. Ó, lá atrás também mais um. Ó, eu já 4, hein?
A grande maioria, mas domingo é dia de descanso. Também acho, concordo, eu também descansei. Eu acho legal isso aí. Não é uma crítica, não, mas é para a gente refletir. Porque normalmente o trabalho voluntário ocorre em dias que nós não temos o trabalho monetário. Já pensaram nisso? De segunda a sexta a gente trabalha para sobreviver, porque a gente precisa de dinheiro. Muita gente trabalha no sábado. Aí você quer fazer um trabalho voluntário que dia? Domingo eu não faço porque domingo é meu descanso. Então você não vai fazer. Porque normalmente o tempo que se tem, a não ser que você seja aposentado, claro, né? E que você possa se dedicar no dia da semana, você só vai ter o sábado e o domingo para fazer. Então é para a gente pensar. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, ou seja, maneira de fazer caridade, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nós nos pôr em prova a paciência. Então aqui eles estão se referindo a quem? Sem timidez, a quem que eles estão se referindo? A família. Não é? 90% que eles estão se referindo à família aqui. Que é onde tudo começa. E ele segue: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Aí eu vou repetir algo que eu falei aqui no mês passado. Você ganha R$1.000 hoje. Chega em casa, pega para contar seus R$1.000, tem 900, você perdeu 100. Você vai se torturar o tempo inteiro porque você perdeu R$100. Vai esquecer que ganhou 900. Ficou 1.000 no teu bolso, perdeu 100. Fiquei com R$900. Aquele 100 vai me fazer tão mal ter perdido, é como se eu não tivesse ganho os 900 que estavam ali no meu bolso. Por quê? É o que eles dizem aqui. A gente foca no problema e não naquilo que a gente recebe de benesse, de coisas boas. É ruim isso, é pecado. Não, não é. Mas a gente precisa fazer o exercício, é aquilo que eu falei, não chame as coisas ruins e coloque sentado ao seu lado. Pense nas coisas boas que a vida te proporcionou. Na família, nos amigos, na casa, na cama que você tem para dormir, no alimento, no tempo de descanso, na boa conversa, no diálogo, na esposa, nos filhos, no trabalho, no céu azul, na chuva, no canto do pássaro para poder ouvir. Veja quantas coisas nós temos para agradecer. Para que focar somente em coisas ruins? É uma tendência nossa, mas a gente precisa lutar, até porque nós estamos em evolução constante, ininterrupta, não para nunca. Estamos constantemente evoluindo. E para terminar, eles dizem: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Gente, Cristo é modelo a ser seguido. Cristo não é altar para ser idolatrado. Não adianta a gente ir à igreja, ao Salão Jeová, ao templo evangélico, à casa espírita, sentar, ouvir uma palestra, tomar um passe, sair daqui.
e voltar à vida normal. Eu sempre repito isso, não vai adiantar, gente. Não vai adiantar, não. Se a gente não fizer esforço para mudar, se a gente não buscar exercitar a paciência, a gente acaba chegando na pátria espiritual antes do tempo. A gente antecipa o nosso regresso. Podem ter certeza disso. As pessoas que vivem muito tempo, elas não vivem muito tempo à toa ao nosso lado. Meu avô viveu 98 anos. Ontem eu estava falando isso com minha mãe, que fez uma cirurgia. Meu avô viveu 98 anos. Bem, saudável, lúcido, tranquilo. Se conversava. O dia que ele foi para o hospital, ele foi ao hospital fazer uma hidratação. Acordou de noite, achou que estava em casa, caiu da cama, bateu a cabeça, morreu. Eu já contei isso aqui várias vezes, eu brincava, falava com ele, ei, vô, rezou hoje? Ele falou, não, parei de rezar. Falei, ué, vô, parou de rezar? Parei, tô achando que me esqueceram aqui, vai que eu tô rezando, ih, seu Debrando tá aí, puxa ele de volta. Ele falava isso. Tem a minha avó ali, ó, 95, né? 3, 4, bom, errei todas. 94. Por que ela está aqui? Por que ela está entre nós ainda? Ela está ensinando a gente o quê? Além de aprender, ela está ensinando. Ó, a gente nasce muitas vezes careca, sem dente, pelado, passa a vida inteira ali, ó. Quando chega na juventude, a gente acha que é dono do mundo, do universo, sabe tudo. Quem tem filho adolescente sabe disso. Depois a vida começa a retornar e a gente tem que aprender o quê? Novamente, como a gente nasceu. A gente passa a depender às vezes de outras pessoas, da ajuda de outras pessoas. Isso é o quê? Paciência, tolerância, resignação. Veja o aprendizado da vida, a oportunidade que a gente tem. Quem não respeita os idosos, veja que dor essa pessoa, se ficar idoso, né, vai ter. Porque a ordem natural da vida é você ficar idoso. E não é você antecipar o seu retorno à pátria espiritual, é você morrer no tempo que foi determinado para você viver. Antecipar o nosso retorno é fora das regras, é fora das leis. É permitido? É. Mas é Deus que nos chama antes do tempo? Não. É consequência dos nossos atos. Se eu me irrito com facilidade, crio doença. Se eu me alimento mal, eu crio doença. Se eu tenho vícios, eu crio doenças. E assim a gente vai. Deus não interfere nisso. Nós temos o livre-arbítrio. Ele permite que a gente faça o que a gente bem entender da vida. Não existem seres, infelizmente, que tiram a própria vida. E às vezes a pessoa fala, por que Deus não evitou? Deus não interfere nisso porque é o livre-arbítrio da pessoa. Por isso que a doutrina fala de tolerância. Por isso que nós temos que respeitar. Se Deus respeita, quem somos nós para desrespeitar, não tolerar a opinião do próximo? Pensamos diferente, mas somos amigos, irmãos. Então, meus amigos, vamos exercitar a paciência. Veja a paciência de vocês aí, ó. Não me escutaram aqui por 1 hora? Ganharam crédito hoje, pode ter certeza. Foi depositado na conta de vocês lá no banco espiritual um créditozinho. Quando morrer, vocês vão poder retirar. Ou então pagar algum boleto que está pendurado lá na espiritualidade. Tá bom? Muita paz aí. Até o próximo encontro. Obrigado.